Olá, começa agora o Jornal da Unifra, um noticiário que traz a você um conteúdo diferente e informativo. Há uma semana das eleições, saiba o que os jovens pensam sobre a política e quais são os seus critérios de escolha na hora de votar. Você sabia que cerca de 70 milhões de pessoas no mundo sofrem com autismo? Entenda melhor o transtorno e como identificá-lo. Tatuagem e mercado de trabalho. Será que eles combinam? Saiba a opinião de funcionários, empresários e especialistas. E ainda, alunos de ensino médio visitam a instituição para conhecer os cursos que serão oferecidos no vestibular de verão. Olá, começamos o Jornal da Unifra falando de eleição, mas não sobre os candidatos, e sim sobre o papel dos jovens na democracia. Um ano após os protestos nacionais, será que eles veem no processo eleitoral um meio de alcançar as suas reivindicações? Nós conversamos com alguns jovens para saber qual a importância deles no processo da escolha dos candidatos. Em junho do ano passado, os jovens estiveram nas ruas em protestos em busca de melhorias para o país. Lutaram pela redução das tarifas do transporte público, por mudanças sociais e políticas. Mas e agora, às vésperas das eleições, como eles pretendem colaborar com a nação? Que papel tu acha que os jovens têm agora nas eleições depois de terem ido às ruas se manifestar no passado? Eu acho que o jovem tem um papel muito importante, porque por mais que eu acredite que os políticos não vão fazer muita coisa que eles prometem, eu acho que cada voto é importante. Para o jovem é importante estar a par das políticas, dos debates, entender cada plano dos governos, o que eles propõem e tal, até para se situar, né, nessa questão da sociedade. A gente tem que votar de forma consciente e não pode deixar que isso atravesse a nossa politização. A gente tem que se engajar, porque senão não vai mudar mesmo. A gente tem que se envolver com isso, a gente não pode simplesmente deixar para lá e exigir alguma mudança. É importante que os jovens se insiram desde cedo no cenário político, porque o jovem hoje em dia ele é a voz da contemporaneidade, o jovem que está vivendo as mudanças atuais, as mudanças de comportamento. E o voto do jovem, o jovem que reflete sobre esse voto, ele tem a potencialidade de trazer o voto da mudança, um voto que ele se difere um pouco do voto do adulto, da pessoa de mais idade, porque ele está convivendo com essas mudanças que estão ocorrendo no cotidiano, mudanças culturais, e ele é geralmente mais aberto a essas mudanças. Aqui em Santa Maria, 3.140 jovens estão habilitados para votar pela primeira vez. Segundo os especialistas em sociologia política, a inserção desde cedo no processo eleitoral ajuda o jovem a criar uma consciência cidadã. Participar desse processo eleitoral é muito importante. Embora haja uma ideia de que esse processo é marcado por descrédito, por corrupção, critique ou não, acredite ou não, é a partir dele que se constroem as políticas que medeiam a vida da gente, ou seja, é a partir dali que se constroem as políticas públicas. E quando você começa cedo, nesse caso desses jovens, isso politiza muito mais precocemente e credencia os sujeitos a terem uma vida cidadã muito mais participativa. Eu acho que a verdadeira revolução vem da mente das pessoas, sabe? De mudar a maneira que as pessoas pensam, porque eu acho que as pessoas jovens, elas não gostam de política atualmente por causa que é muita sujeira, é muita corrupção, sabe? E é isso que as pessoas enxergam, elas não enxergam o lado bom, o lado social, o lado que tu te interessar por política, tu tá te interessando pelo ser humano, pelo próximo. No dia 5 de outubro, mais de 140 milhões de pessoas vão poder decidir o futuro do país. Agora, os jovens podem levar às urnas as reivindicações feitas no ano passado. Eu acho importante a moralidade do candidato, que ele tenha uma opinião rígida, que não mude toda hora, que tem opiniões que batam com os meus ideais de correto, assim, de justiça. Ela tem diferentes formatos e cores. Tem quem prefira a mais discreta, um dizer, um enigma, outros as mais chamativas. A tatuagem ganhou status de arte entre os mais variados públicos. Mas será que ela traz alguma barreira na hora de procurar um emprego? Como está a aceitação no mercado de trabalho? Eu acho que pode atrapalhar na hora da pessoa procurar um emprego,
mas eu acho que tatuagem não define personalidade, mas a sociedade ainda não entende isso. O fato de alguém discriminar é completamente errado, mas que eu acredito que aconteça isso, acredito. Meu sobrinho já perdeu emprego por causa disso, de tatuagem. Eu já ouvi dizer que pode, o que eu considero um absurdo, porque eu tenho uma filha que tem várias tatuagens, eu não admitiria, ela não conseguiu emprego por causa disso. Há 7 anos, Bruno trabalha para uma empresa de assistência de energia elétrica. O vendedor conta que a aparência não foi um obstáculo para conseguir o emprego. Quando eu cheguei aqui na empresa, eu perguntei para o chefe se eu precisava fazer a barba, se eu precisava tirar o piercing, cortar o cabelo, porque eu era cabeludo. Ele olhou para mim e falou assim, não, tu precisa trabalhar, tu tem que ser competente. A imagem da empresa, eu acho que ela pode ser afetada pela imagem da pessoa. Mas quando a pessoa se respeita, mesmo usando um piercing, usando uma tatuagem, ela mantém, vamos dizer assim, sua higiene, né, e tal, se trata bem do seu corpo, eu acho que isso não atrapalha em nada. Mas a aparência de Bruno já rendeu algumas reações inusitadas. O pessoal acha que eu sou um senhor às vezes, né? Respondem como o senhor Bruno nos e-mails e chegam aqui e olham eu assim, né? Ah, eu queria falar com o senhor Bruno. Sou eu. Ah, é tu. Se assustam, né, pela aparência. E como é que tu leva? Acaba criando sei lá, uma intimidade com o cliente, isso. Segundo a psicóloga do Cindy Lojas de Santa Maria, o que deve contar em uma seleção é a habilidade do candidato, mas a aparência pode influenciar na hora da escolha do empregador. Alguns cargos mais tradicionais, mais formais, ainda exigem, né, uma certa postura em que uma tatuagem ou um piercing bastante saliente, bastante grande, pode vir sim a influenciar. Outros casos, como vagas de parte de design, em lojas mais do público jovem e tudo, não há tanto esse preconceito. Para quem pretende fazer uma tatuagem, a psicóloga sugere cautela. O que a gente sempre sugere é que a pessoa use o bom senso na hora de fazer uma tatuagem, que é algo que vai ficar pro resto da vida, né? Então, utilizar o bom senso na hora de escolher o local que vai fazer, o desenho que vai fazer, o tamanho, né? Para que isso não venha a prejudicar futuramente. Se a imagem dele não agride o meu cliente e ele tem uma boa relação com o cliente, eu sou satisfeito com o resultado. Depois do intervalo, a previsão do tempo. E ainda, você sabia que cerca de 70 milhões de pessoas no mundo sofrem com autismo? Entenda melhor o transtorno e como identificá-lo. Antes, confira as vagas de emprego disponíveis no Cine de Santa Maria. A ONG Influenciação já ajudou muitas crianças e precisa de você para continuar ajudando. Conheça a ONG e venha ajudar você também. ONG Influenciação, o bom é ser criança. Acesse e conheça onginfluencia.org. Oi, eu sou Marcelinho. Eu tenho algo para contar a você. O meu amigo é um leão, mas as pessoas duvidam disso. Já tentei convencer a todos, mas eles não acreditam. Será que eles não conhecem o São Brás? Se eles conhecessem, poderiam fazer novos amigos também, assim como eu. Faça a sua parte, adote um amigo. Inocência e energia que marcam o nosso dia a dia. Cuide do nosso futuro, cuide das nossas crianças, com seu gesto de ternura, Santa Maria avança. Seu gesto pode mudar a realidade de muitas crianças. Colabore com a escola Nosso Lar.
Durante 3 dias, a comunidade acadêmica do Centro Universitário Franciscano pode celebrar a cultura e as tradições do Rio Grande do Sul. Em mais uma edição do Chega Mais, estudantes e funcionários reforçaram uma das principais características do povo gaúcho, a hospitalidade. Foram intervalos para lá de Gaudérios. Teve música gaúcha, comida típica e, é claro, o bom chimarrão. A gente pegou, se reuniu com os professores, imaginamos o que seria o melhor, o pessoal gostaria de provar, e também doces típicos. Aí então que a gente optou pela doce de abóbora, doce de batata doce, arroz de leite, que é o que geralmente o pessoal mais gosta, tem a maior demanda. E para os salgados, na parte da manhã e da tarde, a gente optou pelo espetinho, porque de noite a gente vai fazer o arroz de China. Em meio à rotina de estudos, uma pausa para contemplar o sarandeio das prendas e o sapateado dos gaúchos. As danças foram apresentadas pelo grupo Tradições Gaúchas da Estância do Minuano. As atividades fizeram parte da ação Chega Mais. A escolha e preparo do cardápio ficou por conta dos estudantes de nutrição, enquanto a logística e decoração esteve a cargo dos alunos do curso de turismo. Essas atividades lúdicas, essas atividades que reúnem a população acadêmica são todas muito importantes, né? Esse convívio dos acadêmicos com os trabalhadores também da universidade, tudo isso é muito importante para todos, né? A ideia é que a gente consiga a cada mês, que justamente essa é a proposta do Chega Mais, né? Que todo mês a gente consiga fazer um tema, né? Trabalhar esse tema para que todos os professores, alunos, funcionários, colaboradores da instituição parem um pouquinho suas atividades e venham se integrar aqui nos conjuntos. E a ideia é que a gente consiga trazer um pouquinho da nossa cultura gaúcha. Cultura que, através da dança, da gastronomia e do chimarrão, acolhe e aproxima os gaúchos de todas as querências, como os acadêmicos, professores e os funcionários da instituição. Achei bem legal, bem interessante, onde todo mundo pode, assim, se integrar, né? Não só o serviço social, como os demais cursos, é muito legal. E até o dia 3 de outubro, estudantes do ensino médio de Santa Maria e região têm a oportunidade de conhecer bem de perto o Centro Universitário Franciscano. A chamada de experiência universitária acontece e antecede a Mostra das Profissões que ocorre no dia 17 de outubro. É durante o ensino médio que surgem as dúvidas sobre qual profissão seguir. Para auxiliar os estudantes nesta escolha, a instituição lançou a experiência universitária. Este ano a equipe da Mostra das Profissões então veio com essa proposta da experiência universitária para trazer um momento para os estudantes, para eles conhecerem espaços do curso, laboratório, campo de estágio que tem dentro da instituição. Porque o dia do evento da mostra é um momento dos estandes, né, daqueles espaços menores. Então a experiência universitária é um momento de conhecer cada parte do curso e os professores trazem então exemplos de atividades e do que eles vão aprender durante os anos de graduação. Os alunos foram recepcionados pelos professores dos cursos que fizeram uma breve apresentação sobre cada área de conhecimento. Depois, foi a vez do tour pela instituição. Entre os laboratórios dos cursos de licenciatura esteve o de Geografia. Além de conferir o acervo de rochas e minerais, eles também puderam acompanhar a peça de teatro que alertou sobre os perigos da poluição. Bem interessante, muito interessante. Eu nunca tinha saído assim. Ano passado teve, mas eu era do ensino fundamental, não teve como eu participar. E esse ano eu tive a oportunidade de vir conhecer. Eu achei bastante importante, porque os alunos vão tendo contato com uma instituição do ensino superior, vai saindo só do imaginário deles, porque eles conhecem pelo nome, conhecem pela propaganda, mas dificilmente conhecem mais do que passar pela frente. Então vir conhecer os laboratórios, conhecer como funciona a proposta de cada curso de graduação é importante até para a questão dos cursos de licenciatura. Com a câmera fotográfica em mãos, Paulo Henrique registrou cada detalhe. Entre os locais que mais chamaram a atenção do estudante esteve a biblioteca. Eu achei ela muito atípica, tem bastante, é uma beleza, tem vários quadros nas paredes e é tudo bem organizado. Eu achei muito interessante isso. Da biblioteca aqui, o que tu achou? Eu achei gigante, que tem muitos livros aqui, né? E eu acho que deve ter o que tu quiser procurar aqui, né? Os estudantes que, assim como Paulo Henrique, tiraram fotos durante a visita, poderão concorrer a um iPhone.
Para saber como participar do concurso fotográfico, basta consultar o regulamento, que está disponível no site. A 4ª edição da Mostra das Profissões ocorre no dia 17 de outubro e contará com estandes dos cursos, shows e apresentações culturais. O olhar, uma das expressões mais sinceras do ser humano. Mas para cerca de 70 milhões de pessoas no mundo, o simples gesto de olhar para o outro pode ser uma tarefa muito difícil. Segundo os dados da Organização Mundial da Saúde, quase 1% da população mundial sofre com autismo. Para as pessoas com o transtorno, aqui em Santa Maria foi criado um centro de atendimento. Além da atenção especializada, os usuários têm aula de música e recreação. A administradora Letícia soube do diagnóstico do filho Eduardo há 4 anos. Durante o tratamento, ela observou as mudanças de atitudes da criança no dia a dia. Melhorou muito a questão da interação social dele e na própria escola também, onde era me colocado que ele era muito isolado. Ele está aprendendo a brincar com os colegas, isso tudo. Ele tem participado mais das atividades e tem compreendido, a compreensão dele melhorou muito. Pessoas com autismo são conhecidas por viverem em um mundo próprio. O termo vem do grego autos, que significa de si mesmo. Em outras palavras, quem sofre com um transtorno tem dificuldades de relacionamento. Então, o autismo ele é classificado como um transtorno de desenvolvimento, mas atualmente a gente já não se refere mais a ele como autismo, e sim como um transtorno do espectro autista. Dentro desses sinais, a gente tem uma classificação de 3 grandes grupos. A gente está falando da área da socialização, da comunicação e de questões que são comportamentais. Crianças com transtorno do espectro do autismo possuem dificuldades de interação com as outras pessoas. O desenvolvimento na comunicação e no comportamento delas são trabalhados aqui no Mundo Novo. Com este propósito, a educadora especial Cristiane criou o Centro de Atendimento para Pessoas com Autismo. Nós estamos realizando esse trabalho há 3 anos e meio e quando eu fiz o curso, eu fiz uma disciplina complementar de autismo. Eu me apaixonei pelo autismo, né? Aí quando nós nos formamos, vendo a necessidade que Santa Maria tem de um espaço individualizado, né, que essas crianças tenham a oportunidade de ter esse atendimento, a gente resolveu abrir no Mundo Novo. Fabiano foi uma das primeiras crianças a frequentar o centro. Quando questionado se gosta de brincar com os colegas, ele é objetivo. Mas é claro, se não tiver, não vai dar para brincar com ninguém. Hoje, o centro conta com 33 pessoas de 2 a 34 anos. Cada uma delas é analisada e recebe o tratamento individualizado. O transtorno não tem cura. Porém, quanto mais cedo for diagnosticado, melhores são os resultados. E a recompensa para a equipe de profissionais vem com o olhar e com o sorriso de cada um que recebe o atendimento. O legal de tu trabalhar com criança com transtorno do espectro do autismo é que muitas vezes assim, um abraço que a criança consegue dar, né, o contato visual. Então, cada passo que elas conseguem dar para nós é uma emoção muito grande. Quem quiser mais informações sobre o Centro Mundo Novo, o endereço é na Rua Honório Magno, 349, bairro Patronato. O telefone é 3015-1811. E o Jornal da Unifra chega ao fim. Se você quiser rever as nossas reportagens, pode acessar nosso canal no YouTube ou a página no Facebook. Um ótimo fim de semana.